Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, alguns ativos de risco, não todos, tá? Não temos uma direção única, mas a gente acaba tendo aí um movimento positivo após as declarações que podemos considerar aí bastante encorajadoras vindas da Câmara dos Estados Unidos no final da tarde de ontem sobre os avanços nas negociações para o teto do endividamento norte-americano. Embora, pessoal, a extensão desse teto seja aí o principal fator para mitigar os riscos de curto prazo, os detalhes que estão sendo negociados serão cruciais para a gente entender aí como vai ser o cenário econômico nos Estados Unidos, no mundo aí nos próximos meses. E eu acho importante reforçar isso porque as teorias que circulam aí sugerem que a extensão do teto pode espremer um pouquinho a liquidez do mercado, permitindo novas emissões de dívida pelo Tesouro norte-americano e possivelmente afetando aí negativamente os ativos de risco. Além disso, pessoal, as negociações para a extensão do teto também podem levar a uma retirada de estímulos fiscais da economia norte-americana, caso ele envolva aí corte de gastos. Em suma, pessoal, embora seja vital aí a gente evitar, a gente não, né, nos Estados Unidos evitarem esse famoso shutdown, ou seja, esse calote envolvendo a dívida nos Estados Unidos, obviamente que os esforços para que isso aconteça, né, e as moedas de troca que forem utilizadas vão traçar aí os desafios de longo prazo para a economia norte-americana, tá bom? Então vamos acompanhar esse tema, que segue aí, tem as suas repercussões no mercado, mas mais cedo ou mais tarde eu acredito que isso será resolvido, nem que seja aos 48 do segundo tempo. Bom, pessoal, por que eu falei que alguns ativos estavam subindo, outros caindo? O grande destaque dessa quinta-feira, pessoal, acaba sendo os futuros da Nasdaq, a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. Nós temos aí uma movimentação bastante significativa, a Nasdaq subindo 1,9% neste momento, quase 2% de alta, e esse movimento acaba sendo impulsionado aí por um rally de fabricantes de chips. E o que aconteceu? A Nvidia, ela acabou tendo aí um resultado bem acima das expectativas e acabou também emitindo uma previsão de vendas acima do que o mercado estava esperando, né? Ou seja, ela não somente divulgou um bom resultado, como as projeções, o seu guidance, olhando para frente, acabou vindo aí bastante otimista. Isso está ajudando, né? Fazendo com que a demanda crescente por processadores de inteligência artificial façam com que o mercado aí fique mais animado e mais otimista. Tá? E se a gente levar em consideração, né, que a empresa cujas ações já dobrou este ano de valor, né, no caso da Nvidia, ela está aí na vanguarda aí da explosão aí dos gastos com computação de inteligência artificial, e esse sucesso, obviamente, acaba sendo impulsionado aí pelo ChatGPT, dentre outras ferramentas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, do quão significativo foram essas movimentações, se o ganho do pré-mercado aí de Nova York for mantido, a Nvidia, né, vai ter o seu valor aumentado em cerca de 180 bilhões de dólares. Exatamente, pessoal. De um dia para o outro, a empresa valorizou 180 bilhões de dólares, o que acaba colocando ela, então, entre os maiores ganhos aí da sua história, caminhando aí para um valor de mercado em torno de 1 trilhão de dólares. Enfim, obviamente que quando a gente fala dessas movimentações com todo o pano de fundo, né, envolvendo taxas de juros mais elevadas, né, expectativa de recessão econômica, é algo que acaba não casando muito. Mas, enfim, é a condição hoje do mercado e, por conta disso, a gente acaba vendo aí essas movimentações olhando para a Bolsa de Tecnologia norte-americana, já que os investidores parecem, até o momento, dispostos aí a investir em ações de tecnologia que sejam aí mais promissoras, aproveitando esse boom de tecnologia, de IA, ChatGPT, e ao mesmo tempo nós temos ainda preocupações crescentes com a economia chinesa, um risco também de default da dívida dos Estados Unidos. Mas é aquilo, pessoal, mercado é mercado, vivendo cada dia como se fosse único.
Outras movimentações. Bolsas na Ásia, Bolsa de Xangai na China teve queda de 0,11%, Bolsa de Hong Kong caiu quase 2%. Bolsa japonesa Nikkei fechou em alta de 0,39%. Na Europa a gente tem um dia um pouco mais negativo. Londres caindo 0,12%, Paris na França caindo 0,08% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,09%. Futuros norte-americanos, S&P Futuro subindo 0,70%, Dow Jones caindo 0,16% e as Nasdaq, como já disse anteriormente, subindo quase 2%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3,39. Mesmo assim, segue num patamar um pouquinho mais elevado que nos últimos dias, ali na faixa dos 20 pontos. Esse indicador começa a preocupar se ele vier para cima ali dos 30 pontos. Então, por enquanto, está num patamar bastante tranquilo. Apesar da alta das ações de tecnologia, os criptoativos não seguem na mesma movimentação. Bitcoin caindo quase 2%, 26.239 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, que já eu falo um pouco mais delas, a gente acaba tendo um dia negativo para o petróleo e os metais industriais num pregão até o momento positivo. Antes de falar, pessoal, das commodities, queria comentar um pouquinho com vocês sobre a agenda macroeconômica. A gente teve há pouco, divulgação sobre dados relacionados à economia da Alemanha, ela que acabou tendo aí uma queda e acabou apresentando então uma recessão técnica. O PIB da Alemanha que apresentou então, a segunda queda, o segundo trimestre de queda consecutivo. Então o mercado já considera aí uma recessão técnica. O PIB alemão então que teve uma baixa de 0,3% no primeiro tri em relação ao quarto trimestre de 2022. Esse número que veio abaixo das expectativas no ano, o PIB do primeiro trimestre caiu 0,5%, também veio abaixo das expectativas do mercado. Importante dizer que a economia alemã já havia registrado um crescimento negativo no trimestre anterior e acabou, apesar do resultado pior do que as expectativas, já estava no radar do mercado. E sobre a agenda macro nos Estados Unidos, hoje nós teremos dados sobre pedidos de seguro-desemprego e também o PIB norte-americano. Esses dados serão divulgados às 9h30 da manhã. Vendas pendentes de moradias às 11 horas. E nós teremos também dados de atividade que serão divulgados pelo Fed de Kansas ao meio-dia. Ao longo desta quinta-feira, teremos aí dirigentes do Fed falando. Thomas Barkin às 10h50 e a Susan Collins às 11h30 da manhã. Agora sim, pessoal, no mercado de commodities. Petróleo que acaba registrando aí sua primeira queda em 4 sessões. Esse movimento acontece em meio aí ao impasse na dívida nos Estados Unidos e principalmente depois que a Rússia minimizou as chances de que a OPEP+ reduza ainda mais a produção. O mercado que ficou bastante especulativo nos últimos dias, depois de pronunciamentos de um ministro da Arábia Saudita, dizendo, olha, especuladores, tomem cuidado. Mas com agora esse pronunciamento da Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, isso acaba fazendo com que o petróleo acabe tendo essa movimentação negativa. O WTI, contrato negociado em Nova York, caindo quase 2%, voltando ali para a faixa dos 72, quase 73 dólares o barril. E os metais industriais, como eu já disse anteriormente, seguem em alta na Bolsa de Londres após 3 quedas consecutivas. Na minha opinião, pessoal, um movimento técnico, ou seja, realização de lucros. Caiu 3 dias, tem aquele respiro e depois segue na atual tendência. E o minério de ferro estava operando aí na estabilidade após 5 baixas consecutivas. O contrato negociado na Bolsa de Singapura ainda segue na faixa dos 95 dólares a tonelada seca. Maravilha? Bom, pessoal, sobre o Brasil, o mercado acionário, que acabou sofrendo ontem uma correção depois de fortes altas nas últimas semanas. O mercado de câmbio e juros seguiu estável e apesar da movimentação de ontem, como eu havia comentado com vocês, eu vejo muito mais uma questão técnica, uma realização do que necessariamente alguma mudança drástica de fundamento. Afinal, nas últimas semanas, olhando aí para os últimos 12, 13 pregões, a gente acabou tendo apenas 2 dias de queda. Então faz sentido, uma bolsa que saiu dos 100 mil pontos para os 110, ou seja, praticamente aí mais de 10% de alta, quase 10% de alta, ter esse movimento de realização. Vamos ver aí como que os próximos movimentos aí sim vão ditar se o Ibovespa reverte tendência ou segue nessa movimentação mais positiva. Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da divulgação do IPCA 15, ele que será divulgado às 9 horas da manhã, expectativa de um aumento de 0,64,
comparando o mês de maio em relação ao mês de abril deste ano, de acordo aí com a mediana das expectativas dos economistas que foram consultados pela Bloomberg. Esse número, pessoal, acaba representando uma aceleração em relação à taxa registrada no mês anterior, em que a gente teve um avanço aí de 0,57. Em termos anuais, tá? A inflação aqui no Brasil, então o IPCA 15 deve ficar em 4,21, ligeiramente acima aí do 4,16 que foram registrados aí comparando abril deste ano contra abril do ano passado. Esses dados devem reforçar a visão do BC de que a inflação subjacente ainda continua bastante alta, ou seja, os núcleos de inflação ainda seguem bastante pressionados, acaba reduzindo então a chance de um corte da taxa Selic já agora na próxima reunião do Copom, esperada para acontecer no mês de junho. No cenário político, pessoal, a gente teve ontem a Câmara rejeitando os destaques, ela que acabou mantendo então o marco fiscal com maior espaço para gastos em 2024, mas com a possibilidade de uma compensação em 2025. O texto agora, então, segue para votação no Senado, serão necessários aí 41 votos a favor da proposta. Aziz, que será o relator aí do marco fiscal no Senado, já foi determinado aí de acordo com líderes partidários. E para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês 4 notícias. A gente teve ontem o Leonel Andrade, ele que anunciou a sua renúncia como CEO da CVC, esse movimento que acontece depois de um mês da saída do CFO, o Marcelo Coppel. A CVC, que já iniciou o processo de busca por um substituto, está contando com a ajuda aí de empresas de RH, né, os famosos headhunters, para anunciar aí a posição, quem vai ser o substituto dela. Também tivemos a Embraer, ela firmou um acordo com a Azorra para 10 jatos modelos E195-E2 para a companhia aérea Malaya SKS Airways. Além disso, a Embraer também anunciou um contrato de longo prazo para apoiar a frota de 10 jatos E195-E2 da SKS Airways. Esse movimento, pessoal, é bastante positivo no sentido de que a Embraer, né, depende muito de como está a sua carteira de pedidos. Então isso acaba ajudando a transparecer se o mercado, né, está aquecido ou não. Também tivemos a Smartfit, ela que anunciou um pedido de registro na CVM para uma oferta pública de distribuição secundária, né, o famoso follow-on, 32,6 milhões de ações ON. Mas lembrando, pessoal, quem quer saída para isso é o Fundo Pátria. Essa oferta que será exclusiva para investidores profissionais aqui no Brasil. E por fim, a gente teve a Sequoia, a empresa de logística, ela que contratou a consultoria Ártica para auxiliar na venda de ativos. A empresa que já recebeu ofertas não vinculantes para um dos investimentos que não foram revelados, e a oferta selecionada entrou na fase agora de due diligence, com previsão aí de duração de 90 dias, em que serão firmados aí todos os possíveis acordos. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado que segue com alguns ativos subindo, outros caindo, não temos uma direção única para nada, né? Nem para ações, muito menos aí para a movimentação das commodities. Vamos ver como que o mercado brasileiro, então, vai se sobressair nesse dia em que o mundo está falando hoje sobre tecnologia, inteligência artificial. Então, vamos ver aí as repercussões nas bolsas globais. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.